Hoje nós vamos falar de um dos autores que tem as melhores escolhas de título que eu conheço. Sabe quem é? Bom, estou falando de Charles Bukowski, o Sábio Bêbado. E hoje a gente vai falar de O Capitão Saiu para o Almoço e os Marinheiros Tomaram Conta do Navio. Quer saber mais sobre a obra? Fique ligado e roda a vinheta. Olá, melhores leitores, tudo bem? Aqui quem fala é o Rafa, criador do canal Os Melhores Livros e do blog Os Melhores Livros. Antes de começar a nossa resenha de O Capitão Saiu para o Almoço e os marinheiros tomaram conta do navio, eu gostaria de pedir para você se você já conhece alguma obra do Bukowski. Se sim, comente aqui qual obra você já leu e se você gostou ou não. Além disso, ative o sininho, curta, compartilhe, isso tudo ajuda a gente a estar sempre motivado para produzir novos conteúdos. Então lá no blog, eu já comentei algumas vezes que Bukowski era um autor que eu gostava muito durante a faculdade de jornalismo. Eu li principalmente os seus romances, que envolvem o alter ego Henry Chinaski, e algumas das suas obras de contos. E então esse é um autor que me acompanhou bastante durante a minha graduação, né? Ele tem 45 livros publicados, embora nem todos no Brasil, mas eu li vários, né? E, bom, ele chega para a Califórnia em 1923 e tem uma relação, é um imigrante alemão e tem uma relação bem conturbada com seu pai, que vai deixar muitas marcas na sua personalidade. Além disso, algo que é muito narrado, né, no livro Misto Quente, através do alter ego Henry Chinaski, é o rosto cheio de espinhas que vão deixar as marcas na pele. E é por isso, e também essa relação com o pai, né? E é por isso que eu recomendo, se você nunca leu o autor, começar por Misto Quente. E já que eu citei que o autor é muito bom de fazer títulos, eu vou citar alguns para mim que são sensacionais, como Crônicas de um Amor Louco, O Amor é um Cão dos Diabos, Você Fica Tão Sozinho que às vezes até faz sentido, Fabulário Geral do Delírio Cotidiano e Pedaços de um Caderno Manchados de Vinho, esses dois últimos presentes aqui na minha estante, aqui atrás, decorando a minha casa. Bom, voltando aqui para a nossa resenha de O Capitão Saiu para o Almoço e os Marinheiros Tomaram Conta do Navio, esse é um livro bem diferente dos livros mais populares do Velho Book. Aqui a gente não tem o Henry Chinaski, mas sim o próprio Bukowski, em uma coletânea de textos publicados entre 91 e 93, nos seus últimos anos de vida, já que ele vem a falecer em 94. E os trechos são escolhidos pelo próprio autor, que coincidem com a época que ele estava escrevendo o seu romance Pulp, que foi o seu último romance, né? Bem, bem conhecido. Em O Capitão Saiu para o Almoço, no entanto, ele só foi publicado póstumamente e ele apresenta uma narração em primeira pessoa, com capítulos curtos, uma linguagem simples, só que ele tem alguns traços em comum com os outros livros, né? Citando aqui a marginalidade, o álcool, o submundo e as apostas a cavalo. O livro é cheio de ideias desconexas, com uma rotina levemente enfadonha, cinismo, nostalgia, gatos, quem conhece sabe que isso é muito importante, música clássica e a relação com o seu novo computador, que tinha substituído ali a máquina de escrever e estava ajudando muito ele no processo criativo. Então vamos entrar em alguns pontos interessantes daqui adiante que eu acredito que caracterizam a sua obra. Sobre o seu cotidiano, né? Com mais de 70 anos, a vida de Bukowski agora se apresenta com uma certa trivialidade, bem diferente da sua juventude, de subempregos e indigência. Normalmente ele é reconhecido pela sua escrita ágil e dura com os personagens, mas nesse livro a gente é apresentado ao seu cotidiano, aos seus pensamentos sobre o próprio processo de escrita e sobre outros escritores, o assédio dos fãs, dos jornalistas e a relação com os apostadores de cavalo. Essa rotina é repetitiva e faz ele se questionar algumas vezes durante o livro, como no trecho que eu vou ler agora, na página 69. Às vezes, me sinto como se estivéssemos todos presos num filme. Sabemos nossas falas, onde caminhar, como atuar. Só que não há uma câmera. No entanto, não conseguimos sair do filme. E é um filme ruim. Ou seja, o velho Book ele já percebia que ele estava nesse ciclo inserido e que ele era incapaz de sair dele. No livro ele ainda conta que ele frequenta o turf, né, as corridas de cavalo, quase que todo dia.
mas ele deixa claro uma demonstração que aquilo já não é mais um grande motivo de alegria, é mais alguma coisa que ele não consegue escapar de fazer. Então, todos os dias ele vai ao hipódromo, observa as outras pessoas, espera que ninguém se aproxime dele, porque ele se trata mesmo como alguém que tem uma dificuldade de relacionamento. Então, a gente vê, né, o pessimismo nessa sua perspectiva de mundo, o cinismo, a ironia, escancarados durante as páginas do livro. E a fanfarronice que ele tinha, aquelas glórias do perrengue, já são coisas do passado, né? Não estão mais aqui presentes. E a gente pode ver isso bem claro num trecho que eu vou ler na página 55. Lembro de um amigo meu que era um jogador total. Uma vez ele me disse: Não me importa se ganho ou se perco, só quero apostar. Não sou assim. Estive nas filas de sopa dos indigentes por vezes demais. Não ter dinheiro nenhum só tem uma leve pincelada de romantismo quando você é muito jovem. Ou seja, aquele romantismo, aquele glamour que ele compartilhava em outras épocas, quando ele era jovem, que está nos escritos dele, já não existe mais. Né? Ele já está vendo isso com uma outra perspectiva. Um outro ponto bem interessante aqui do livro é que, em determinado momento, o Bukowski ele passa a ser uma celebridade na América, justamente pelas suas poesias, e passa a ser praticamente o autor de poesia mais vendido. Então, muitos outros escritores passam a ser como bajuladores dele, vivendo ali, às vezes tomando a cerveja dele, visitando ele e produzindo muito pouco. E até mesmo a poesia ela não é um gênero literário muito consumido. Então, até mesmo o Bukowski ele tinha dificuldade de viver disso. E aí ele passa a ter, e aqui é uma ironia bem grande, ele passa a ter como missão de vida saber do que aqueles caras vivem. E é algo muito interessante que ele vai falar na página 89. E eu vou ler um trecho aqui para vocês. Entre 1970 e 74, quando decidi ficar em um lugar e escrever ou morrer, os escritores vinham aqui, todos poetas. Poetas. E descobri uma coisa curiosa. Nenhum deles tinha qualquer meio visível de sustento. Mas todos viviam em apartamentos razoavelmente bons e pareciam ter tempo de sobra para sentar no meu sofá e beber minha cerveja. Mas ele continua. Estava ficando claro para mim que eu teria que me livrar desses bajuladores molengas. E gradualmente descobri seu segredo, um a um. Na maioria das vezes, nos bastidores, bem escondida, estava a mãe. A mãe tomava conta desses gênios, pagava o aluguel, a comida e as roupas. Então aqui ele está ironizando outros escritores, que na verdade, até tem um outro caso que ele mostra aqui, é um escritor comunista, que é um poeta, sobre, né, ressalta bastante a questão do comunismo, só que ele vive de aluguéis, né, então ele trata aqui como uma incongruência, né, dessa classe de artistas e traz um cinismo aqui bem grande, né, para esses caras que são os gênios, mas não conseguem sobreviver sozinhos. Por fim, tem mais uma coisa que eu queria citar, que é a relação do Bukowski com a própria escrita. Ele vai falar muito da questão do sucesso, de virar refém do próprio sucesso. Fazendo um parênteses, ele também fala muito dos gatos que ele fazem companhia enquanto ele está ali escrevendo. Ele tem uma certa inveja que os gatos só se preocupam em dormir, mas, enfim, ele ajudavam no processo criativo. Né? Mas sobre os perigos do próprio sucesso, ele vai dizer o seguinte: alguns escritores tendem a escrever o que agradou seus leitores no passado. A criatividade da maioria dos escritores tem vida curta. Ouvem os elogios e acreditam neles. Há apenas um juiz final do que foi escrito, que é o escritor. Quando é influenciado pelos críticos, editores, leitores, está acabado. E, é claro, quando for influenciado por sua fama e fortuna, você pode mandá-lo flutuando rio abaixo. Ou seja, eles acreditavam que alguns escritores, por fim, viravam reféns do próprio sucesso e deixavam o sucesso subir a cabeça. E o sábio bêbado escreveu uma frase incrivelmente polêmica para encerrar seu livro na página 150, criticando no mesmo parágrafo Shakespeare e Tolstói. Isso aqui também é algo bem polêmico e corajoso que ele resolveu fazer. E é assim que ele encerra o livro dele. Lembro de uma carta longa e furiosa que eu recebi um dia de um cara que me disse que eu não tinha o direito de dizer que não gostava de Shakespeare. Muitos jovens iam acreditar em mim e não se dariam o trabalho de ler Shakespeare. Eu não tinha o direito de tomar essa posição, e assim por diante. Não respondi na época, mas vou responder agora. Aqui ele usa um palavrão, que eu não vou citar, e termina dizendo: eu não gosto também de Tolstói. Então é assim que ele encerra o livro dele, né, de forma bem polêmica. Chegamos ao fim da nossa resenha de O Capitão Saiu para o Almoço,
e os marinheiros tomaram conta do navio. Após alguns anos afastados da leitura de Bukowski, eu me senti até que bem em reler esse livro póstumo. Eu gostei dos momentos em que ele descreve seus esforços para escrever Pulp e tem uma luta, uma batalha diária para conseguir colocar isso nas páginas. Também é interessante o cinismo com que ele está enfrentando o fim da sua vida. E, por fim, eu queria dizer que não é o meu livro favorito do autor e não deve ser a sua primeira escolha para começar a lê-lo. É mais interessante para quem assim já tem uma intimidade com a obra. É um livro que fornece informações curiosas sobre os seus últimos anos de vida e suas provações. Se você gostou da nossa resenha de Bukowski, não se esqueça de comentar abaixo qual o seu livro favorito do autor, se você também já tiver lido alguma obra dele. E, caso tiver alguma sugestão de livro para que resenhemos, comente, curta o vídeo, compartilhe e até a próxima.